Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Tinha algumas semaninhas que não gravava, mas já estou aqui e vou gravar este vídeo. Vou falar de vários temas. É muito importante para todo católico que não tem formação, como eu também, que fui um mal católico toda a minha vida e não tinha formação nenhuma, nem conhecimento da minha fé. Me chamava-se católico, mas um católico de tradição, de palavra, mas sem conhecimento e sem formação. Mas a raiz de ver vídeos de apologética no YouTube, onde debates com irmãos protestantes, derivado a isso, eu aprendi muito e aprendi também que a Igreja Católica é a única Igreja verdadeira e não há outra. Por aí, por o ano 1500 e pouco, é que foi Lutero, que era católico, e se afastou da Igreja Católica e fundou a sua Igreja protestante, que não é a Igreja de Cristo. E desde aí haveram muitos a formar igrejas. E aí, hoje em dia, há muitas igrejas, mas não são verdadeiras, são falsas, porque não têm a verdade, não têm os sacramentos que nos salva, como a confissão, a Eucaristia, que é Cristo que está realmente presente e que nós devemos confessar ao sacerdote nossos pecados arrependidos e receber a Cristo que está realmente presente na Eucaristia, que não é um simbólico nem um recordatório, é real, ele está aí, é o coração, Jesus, a Eucaristia e o coração da Igreja. É Jesus realmente presente, não é embaixo das peças de pão e vinho, não é um recordatório, não é simbólico, é verdadeiro, porque assim mesmo Jesus, na última ceia, com os apóstolos, instituiu a Eucaristia e nos ensinou que partiu o pão, logo partiu a copa, dizendo que era o seu corpo que ia ser entregado para perdão de muitos, e a copa que era o seu sangue que ia ser derramado para perdão do povo. Então, e que seu corpo e o seu sangue é verdadeira comida, verdadeira bebida, e todo aquele que come do seu corpo e bebe do seu sangue tem vida eterna. Então, aqui também no Antigo Testamento fala dos sacerdotes do Antigo Testamento, onde ofereciam sacrifícios. Os sacrifícios que ofereciam eram animais, em reparação dos pecados do povo. O povo ia com o animal, dizia ao sacerdote o pecado, e o sacerdote oferecia o animal em expiação por esses pecados a Deus, no santuário. Mas isso era no Antigo Testamento. Os animais é que eram, mas tinha que ser o sacerdote, porque tinha mãos consagradas, era consagrado a Deus para exercer o sacerdócio de Deus. E oferecer sacrifícios. Bem, então no Novo Testamento, Jesus veio ao mundo, crucificado, sofre por todos nós, deu a sua vida por nós, por resgatar-nos. Ele, o sacrifício que Jesus, depois que morreu, ressuscitou, é o sacrifício que o sacerdote, que é a nova aliança, a antiga aliança era o Antigo Testamento, e a nova aliança já é Jesus, que o Cordeiro, que foi sacrificado, foi imolado no Calvário, morreu por nós. Então, o sacerdote, os domingos, todos os dias, oferece esse sacrifício que é Jesus no altar. Então,
Jesus realmente na Eucaristia, abaixo das peças de pão e vinho, está realmente presente, não é simbólico, não é recordatório, é real. Então é importante que todos nós católicos aprendamos a ter conhecimento da nossa fé e ter formação da nossa fé, da nossa Igreja Católica, porque a Igreja Católica foi fundada por Cristo, não foi fundada por homens. Ele mesmo a fundou sobre Simão Pedro. Desde a hora te chamarás Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerá contra ela. E ademais, Jesus deu as chaves do reino do céu a Pedro. Lhe deu autoridade como primeiro Papa. Desde aí até o Papa Leão XIV. Todos, desde os apóstolos até nos dias de hoje, temos um Papa que é a máxima autoridade da Igreja Católica. Temos cardeais, bispos, sacerdotes, diáconos. Então, e também assim, a Igreja Católica, o Evangelho que se lê aqui, e pelo menos aqui, eu vivo em França, se lê aqui, se lê em todas as nações mundialmente. O mesmo Evangelho, não é diferente. Por isso, a Igreja Católica é uma só, é verdadeira. Então, é demais protestantes, cada quem tem a sua dominação. Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e pronto, e vão por aí. Mas não é verdadeira, são falsas. Porque o diabo veio a dividir, fazer divisão, dividiu a Igreja, ensinando o falso, que não é verdadeiro, que não salva. Então, o verdadeiro é a Igreja Católica, que Jesus fundou, deixou os sacramentos para nós sermos salvos. Nós devemos confessar com o sacerdote: a quem perdoar os pecados quedam perdoados, a quem los retenga quedam retidos. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Assim Jesus nos diz. Então, lhe deu esse poder de absolver os pecados. Quando o sacerdote absolve os pecados, e te absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Jesus que perdoa, mas o sacerdote absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ficamos perdoados. E é muito importante que tenhamos esse conhecimento também, para não aproximarmos a receber a Cristo em pecado. Devemos estar confessados, arrependidos, para poder receber a Cristo, porque senão estamos recebendo a nossa própria condenação. Isto é bom termos consciência de quando nos aproximamos a receber a Cristo na Eucaristia. Não podemos ir recebê-lo indignamente, em pecado. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Então, aqui, vou ler aqui um capítulo e depois vou explicando à medida que vou lendo, do capítulo da Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 1 ao 15. E depois vou ler outro capítulo mais, Viver segundo o Espírito. Também a carta de Paulo aos Gálatas. E então vou ler aqui tenho as Sagradas Escrituras nas minhas mãos. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Tudo está escrito aqui, foram escritas inspiradas por Espírito Santo, por isso é palavra de Deus. Então, vou ler aqui capítulo 5, carta aos Gálatas, de Paulo. A liberdade cristã foi para a liberdade que Cristo nos libertou com sua morte. Permanecei, pois, firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão.
escravidão e o pecado. Então, como cristãos, temos que deixar o pecado atrás e viver uma vida nova em Cristo, como verdadeiros cristãos. Reparai, sou eu, Paulo, que vos digo, se vos circuncidardes, Cristo de nada vos servirá. Uma vez mais, o atesto, e todo homem que se circuncida fica obrigado a cumprir toda a lei. Torna-se uns estranhos para Cristo, porque isso foi no Antigo Testamento que circuncidavam. Então, no Novo Testamento, depois de Jesus ressuscitar como cristão, não temos essa necessidade. Para Cristo, vós, os que pretendeis ser justificados pela lei, abandonastes a graça, porque nós é que virtudes da fé, a graça, quando somos batizados, recebemos essa graça santificante. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos essa graça, desde aí habita em nós a Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Peço desculpa, tenho a boca um pouco resseca, não sei porquê, às vezes me dá-me isso e às vezes para falar até me incomoda. Pela lei abandonastes a graça, porque nós em virtude da fé, pelo Espírito que aguardamos, a justiça que esperamos, pois em Cristo nem a circuncisão vale alguma coisa, nem a incircuncisão, mas sim a fé, que atua pelo amor. Correis bem quem foi que vos deteve, impedindo-vos de obedecer à verdade. Uma persuasão assim não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Eu, a respeito de vós, tenho confiança no Senhor, de que de maneira nenhuma ireis pensar de outro modo, mas quem vos perturba sofrerá a condenação, seja ele quem for. Quanto a mim, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, porque sou ainda perseguido, acabou-se, portanto, o escândalo da cruz. Aqueles que vos inquietam, o que eles deviam era castrar-se. A vida cristã, caminho de liberdade. Livres no amor, irmãos. De facto, aqui fala a vida cristã, caminho da liberdade. Somos livres em Cristo. Não estamos baixo o jogo da lei. Somos livres em Cristo. Então aqui vos fostes chamados, só que não deveis deixar que essa liberdade se torne numa ocasião para os vossos apetites carnais. Cuidado. Temos liberdade como cristãos, mas não devemos andar em certas coisas aqui, aquilo que nos diz aqui, apetites carnais. Pelo contrário, pelo amor fazei-vos servos uns dos outros, e que toda a lei se cumpra plenamente nesta única palavra: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vós mordeis e devorais uns aos outros, cuidado, não sejais consumidos uns pelos outros. Que não devemos ter ódio uns aos outros, devemos respeitar-nos
e amar os demais como amamos a nós mesmos. Eu sei que não quero mal para ninguém, também não quero para mim. Viver segundo o Espírito, mas eu digo-vos, caminais no Espírito e não realizareis os apetites carnais, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. São, de facto, realidades que estão em conflito uma com a outra, de tal modo que aquilo que quereis não o fazeis, pois não devemos andar nessas coisas, apetites carnais e imoralidade e tantas coisas que há por aí. Devemos viver segundo o Espírito, na oração, assim a Deus, lendo a palavra de Deus, a missa, os domingos, confessar-nos. Ora, se sois conduzidos pelo Espírito, não estáis sobre o domínio da carne, da lei. Mas as obras da carne estão à vista, são estas: fornicação, impureza, devastidão, idolatria, feitiçaria. Aqui nos está falando bem claro do que não devemos acreditar nem andar nessas coisas. Feitiçaria. Um católico não pode andar nessas coisas, adivinações, feitiçarias, para que ele adivine o futuro, nada disso, porque só Deus sabe o futuro de cada quem. O demais são coisas do maligno, do diabo. Aunque falem de Deus, o diabo também fala de Deus. Era um anjo criado por Deus, portanto, não se estranhe que apareça alguém falando de Deus e ensina estas coisas de espiritismo, feitiçaria, adivinação, horoscópio. Todas estas coisas é do maligno, não é de Deus. Signos, tudo isto é falso. É obra de Satanás, do diabo. E com muita preocupação digo, há muitos católicos assim, e eu sim nunca acreditei nessas coisas, nem nunca estive nisso, mas há muitos que sim, e são católicos, vão à missa, se confessam, e o pecado que eles esquecem é esse, que não deve andar nessas coisas. É o primeiro que deve de confessar, e é um grande pecado. Inamizades, contendas, ciúmes, fúrias. Não devemos ter ciúmes nem fúria, devemos ser passivos, calmos. Ambições, discórdias, partidarismo, todas essas coisas. Inveja, bebedeiras, nada disso. Sim, podemos beber um copo de vinho, uma cerveja, duas, não faz mal. Mas demais já são bebedeiras. Isso já é pecado. E não é necessário. Se pode desfrutar de uma cerveja, duas ou três, ou até de um copo de vinho, que até faz bem, mas bebedeiras não. E coisas semelhantes a estas, sobre elas vos previno, como já preveni os que praticarem tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Aqui nos está falando bem claro. Tudo aquele que pratica essas coisas, como imorais sexuais, feitiçaria, espiritismo, tudo não entrará em reino de Deus. Ao não ser que ele andou nessa vida e se arrependeu, se confessou e deixou-se a vida para trás
e vive uma vida nova em Cristo, na oração, e então aí anda no Espírito. Aí sim. Semelhantes às horas que vos previno, como preveni os que praticarem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por seu lado, é isto o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, autodomínio. Autodomínio contra todas essas coisas é indo à missa aos domingos, confessando, receber a Cristo na Eucaristia e não praticar essas coisas, viver uma vida e ler a Palavra de Deus e o Catecismo da nossa Santa Igreja, para assim, e a oração, para assim afastarmos de todas essas tentações. Se estamos na oração todos os dias, podemos dedicar 1 hora para Deus na oração, uma meia horinha para ler a Palavra de Deus, a missa aos domingos. Temos tempo, temos muito tempo para dedicar para Deus. E isso nos afasta de todas essas coisas, mas estamos na oração, mas afastamos o maligno de nós. E então aí entra as coisas de Deus. O Espírito Santo nos toma, empieza a guiar-nos. Afastamos o mal para que entre o bem. Tudo na oração. Porque se andamos no pecado, de dia para dia, não vamos de pior a pior. Por isso temos de pedir muito a Deus na oração e por força também para dominar essas tentações, esse impulso que nós como humanos temos essa tendência de cair. Então devemos ler a Palavra de Deus, que é as armas que Deus nos deu, a Palavra de Deus, a oração, para lutar contra as forças do mal. Isto é muito importante, que todo católico e não católico, que tenhamos conhecimento e que pratique essas coisas, para assim ganhar o céu, a salvação da sua alma. Porque a vida neste mundo são 2 dias. Um já passou, o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mentre estamos vivos, estamos a tempo. Depois de partir desta vida, se acabou. Aunque muitos usam por aí o dilema que morre qualquer pessoa, mas uma estrelinha no céu a ver. Ser humano viu segundo as ensinanças de Deus, e à missa aos domingos, confessava, lia a Palavra de Deus, estava em oração constante. Primeiro temos que analisar bem, porque no céu não entra nada manchado. Primeiro terá que passar por um fogo ardente, serão purificados para poder entrar em reino dos céus. E se tem pecados muito graves, não se salva. Vai à condenação eterna para o inferno. O inferno existe, o diabo existe, o purgatório existe, como existe o céu. Isto é uma grande verdade. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Mansidão, autonomia, contra tais coisas não há lei, mas os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, sigamos também o Espírito. Crucificamos a carne sobre paixões, imoralidades, essa coisa, feitiçarias e tudo que é do maligno, e vivamos no Espírito, nas coisas de Deus. E é o que nos diz aqui.
sigamos também o Espírito, não nos tornemos vaidosos e provocar-nos uns aos outros, a ser invejosos uns aos outros. Aqui Paulo nos explica bem como devemos portar nesta vida. Bem, era até aqui que eu queria ler esta parte e explicar que é muito importante que todos nós católicos saibamos. Isto é a palavra de Deus. Te alabo, Senhor Jesus. Então, é aqui que venho também com a grande preocupação falar por este meio a todo aquele que queira aprender, ter mais formação católica e ter mais conhecimento da nossa fé, da Igreja Católica. E como eu, que fui um mal católico toda a minha vida, aos meus 60 e poucos anos, fui aprendendo mais e corrigindo os meus erros da minha vida também, que ofendi muito a Deus toda a minha vida. E pesa muito na minha consciência, hoje em dia, o mal que sido toda a minha vida. Ofendi muito a Deus. Pois, e hoje me sinto muito arrependido, pois levar uma vida sem Deus e ofendendo a Deus, que crucificando, porque com nossos actos e os nossos pecados crucificamos a Cristo. Isto é uma grande verdade. Então, como um mal católico que fui toda a minha vida, venho aqui falar por este meio também, dar uma explicaçãozinha, uma palavra de alento, de esforço a todo aquele que aprenda a dominar os seus impulsos, a coisas que não deve, a adultérios e muitas coisas que cometemos na vida, e a viver uma vida em Cristo arrependidos. O mundo são 2 dias, um já passou, o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. É bom nós estarmos preparados. Mientras estamos vivos, estamos a tempo. Depois fechar os olhos para este mundo, acabou. Já vamos diretamente a render contas a Deus. Isto é uma grande verdade. Bem, é tudo por hoje. Só vou pedir a todo aquele que vê o meu vídeo, dê-lhe um like, gosta, partilhá-lo, subscrever o meu canal. Eu sou novo no YouTube, tenho o meu canal há pouco tempo, também não tenho uma experiência como pôr na portada do vídeo o tema que vou falar, ainda estou a praticar, a aprender a ver como faço isso, para que mais pessoas possam ver a imagem, para assim poder ver do que eu falo, a importância de que as pessoas vejam a portada e vejam a imagem, para assim ver mais o meu canal e subscrever, porque é muito importante para que também ajude outros, como eu, fui um mal católico, a que aprenda também mais acerca da sua fé e a ter mais formação da sua vida cristã, para assim poder salvar a sua alma e também poder ajudar a outros irmãos católicos também como eu, aqui eles também mudem de vida e vejam a verdade, que faça abrir os olhos para o mundo, para a sua salvação, a abrir os olhos no espiritual, na verdade, em Cristo, no que Cristo nos tem
reservados para todo aquele que o ama e o siga. É tudo por hoje. É um bom domingo a todos e que Deus abençoe a todos. E até um próximo vídeo.